E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje eu estou com um resumão do anime Yusha Yamematsu. E esse anime começa mostrando um castelo caindo aos pedaços, por pouco se mantendo de pé. Certo dia, um homem encapuzado vai lentamente adentrando dentro deste castelo, e se dirigindo à sala do trono. Chegando em frente a uma porta, como é falta de educação entrar sem avisar, ele dá 2 batidinhas na porta e só depois as abre. Entrando no cômodo, o homem fica frente a frente com a rainha demônio Echidna e seus 4 generais. Ao se aproximar o suficiente dos 5, ele retira o seu capuz e se revela como Léo Demonheart, o herói que há pouco tempo atrás destruiu esse mesmo castelo e dizimou as tropas da Rainha Demônio. Mas parece que esse herói não está ali para cumprir o seu papel de acabar com os demônios, coisa que ele já fez, e sim para conseguir um emprego ao lado deles. Aparentemente, a vida não tá fácil para ninguém não, e por isso o Léo tenta convencer a Rainha Demônio a tê-lo como funcionário do seu exército, fazendo uma apresentação e tudo mais. Porém, a Echidna não queria nem mesmo saber, e por isso ela já saiu queimando tudo que ele havia preparado. Dando um pouco de contexto, há um ano, o exército demoníaco liderado pela Rainha Echidna de repente invadiram o mundo humano. Então o rei dos humanos pediu para que o Léo reunisse alguns heróis de elite e partisse para destruir os demônios. No entanto, os heróis que acompanhavam o Léo eram os incompetentes, sendo que sem eles, o Léo conseguiria facilmente salvar o mundo mais 5 vezes. Em um certo ponto, o Léo enjoou deles e os deixou para trás, e um tempo depois ele acabou destruindo a Rainha Demônio Echidna sozinho. Voltando para o tempo atual, agora o nosso herói se encontra em uma reunião com os 4 generais da rainha. Reunião essa feita em segredo da mesma. Nessa reunião, o Léo de algum jeito conseguiu convencer a todos a darem a ele uma única chancezinha, mas o mano só joga tudo pro alto quando fala que vai tentar convencê-lo dizendo como derrotou os 4 generais. E segundo o Léo, ele só vai contar tudo isso para provar o quão poderoso ele é. E o primeiro deles foi o Edward, o general dragão. Para a sorte do Léo, o cara é meio burro, um típico guerreiro honrado, tá ligado? Por isso, ele foi lutar sozinho contra o famoso Léo, e isso obviamente deixou a luta bem mais fácil. Depois de derrotar o Edward, veio o Mernis, o famoso general sem sombra. Ele é um jovem meio demônio que já foi da guilda dos assassinos, tendo uma força e velocidade incomparáveis. Porém, isso não é um problema quando se pode conjurar um feitiço de área que destrói tudo ao seu redor. Após o assassino, veio uma pequena surpresa chamada Lily, a General Fera, uma pequena criança que o Léo encontrou enquanto se abrigava da chuva debaixo de uma árvore. Nesse momento aí, por algum motivo, a menina tinha perdido as suas memórias, e por conta disso, o Léo ajudou a Lily por alguns dias. Contudo, uma hora ela acabou se lembrando da sua posição no exército da Rainha Demônio, e por isso ela se voltou contra o Léo. No entanto, ela foi facilmente derrotada pelo nosso protagonista. Para piorar tudo, segundo a tribo da Lily, se alguém forte o derrotar, você está destinado a ficar com essa pessoa. E isso só acabou sendo um problema para o nosso protagonista, pois agora ele tem que ficar negando os pedidos de casamento da menina toda vez que ela o vê. E por último, veio a general feiticeira Chutina, uma sucubus que teve todos os seus feitiços bloqueados por uma magia e derrotada facilmente no combate físico. Ao ouvir isso, a mesma ficou bem envergonhada com toda a situação, mas ignorando isso, ela pergunta o motivo do herói ter se candidatado para fazer parte do exército demoníaco. Após ouvir isso, o Léo começa a explicar o que aconteceu depois que ele derrotou a Rainha Demônio Echidna. Ao voltar para a capital dos humanos, ao invés de ser recebido com aplausos, ele foi recebido com olhares de medo. Por incrível que pareça, as pessoas passaram a acreditar que o Léo era um demônio. Afinal, que tipo de humano derrota a Rainha Demônio sozinho? O medo começou a se espalhar cada vez mais, até que em um certo ponto, o Léo é chamado para se encontrar com o rei. Esse rei, que sabe de toda a história, agradece ao Léo por ter mantido uma tal de pedra filosofal a salvo. Porém, ele também afirma que não pode ignorar a necessidade do seu povo. Por conta disso, ele acaba decretando a expulsão do herói Léo daquelas terras. Não tendo mais para onde ir, só restou vagar sem rumo de aldeia a aldeia. Certo dia, o Léo ouve alguns caras em um bar dizendo que a Rainha dos Demônios estava recrutando pessoal para o seu exército. Sabe-se lá o porquê, mas o Léo achou que os únicos dispostos a acolhê-lo seria o próprio exército dos demônios. E do lado deles, ele poderia assim buscar a sua vingança contra a humanidade. O que nos traz de volta à situação atual. Não sentindo falsidade em suas palavras, a feiticeira Chutina diz que vai testá-lo por um curto período. Se o Léo produzir resultados satisfatórios, ele poderá entrar permanentemente para o exército dos demônios com uma indicação dos 4 generais. No entanto, até lá, o homem não pode deixar a Echidna saber sobre essa contratação temporária, e por isso ele terá que se disfarçar. No dia seguinte, logo cedo, o Léo tem que provar o seu valor dando duro e grosso. Então ele invade o quarto da Chutina para acordar a mulher e começar o seu trabalho. Como não consegue acordá-la normalmente, o Léo replica a voz da Rainha Echidna com magia e tenta novamente, o que acaba dando muito certo. E a feiticeira levanta da cama dando um pulo, mas ao descobrir que foi enganada, a Chutina explode a cara do Léo com uma grande magia. Obviamente, isso não causa dano nenhum no Léo, no máximo só explodiu a parede inteira. E enquanto limpava tudo, o Léo vai lá e explica a situação no qual o exército demoníaco se encontra. Basicamente, após o ataque altamente destrutivo do Léo, a maioria dos demônios de alto escalão acabaram retornando para o mundo demoníaco para se recuperar, deixando o trabalho remanescente nas mãos de quem ficou, no caso, os 4 generais. Isso tudo deixou os generais bastante sobrecarregados, principalmente a Chutina, que está quase morrendo de tanto trabalhar. E agora, o nosso herói está determinado a ajudá-los com isso. Então, mais tarde no escritório da Chutina, o Léo dá uma olhada
na lista de tarefas dela. E essa é uma lista gigante, com 50 tarefas no total. Olhando a menos importante, ele encontra a tarefa de reabastecer os reatores de mana. Então, o Léo diz que a partir de hoje, ele vai cuidar de abastecer estes reatores, sendo que tipo vai demorar 2 horas e meia para fazer isso. A Chutina não acha essa proposta grande coisa, mas o Léo insiste em dizer que daqui a pouco a feiticeira vai estar pulando nos braços dele. Tudo isso como um agradecimento por ter diminuído a carga horária dela. E enquanto isso não acontece, o Léo se disfarça como um usuário de armadura trevosa e parte em busca de cumprir a sua missão. E por incrível que pareça, ele demora bem pouco, cerca de 30 minutos. E apesar de estar livre, o Léo diz que está cansado, pois ele gastou muita mana nos reatores. Por conta disso, ele vai apenas observar como a Chutina trabalha por um tempo. E por ela, isso está tudo bem. Mas o tempo vai passando e nada do folgado sair do sofá. A Chutina o confronta diversas vezes. Porém, o herói malandro sempre vem com uma desculpinha. Até que depois de algumas horas, a paciência dela se esgota. Irritada, a Chutina pretende descontar toda a sua raiva no Léo através de uma magia destrutiva. E quando ela estava prestes a fazer isso, ela ouve algumas batidas na porta. Sendo salvo de um terrível ataque, o Léo se disfarça novamente e a pessoa que bateu entra pela porta. Ela é uma demônia chamada Janet, e por algum motivo ela conhece a forma disfarçada do Léo. Agora, se denominando como Cavaleiro das Trevas Onyx e assistente dos 4 generais, o Léo pede para que a menina prossiga com o relatório. A Janet relata que com o talismã que o Onyx deu para ela não teve problemas em abastecer os reatores de mana, e que com a permissão da Chutina, ela queria continuar reabastecendo os reatores no lugar dela. A Chutina fica confusa a princípio, mas o Léo explica que tudo o que ele fez foi ensinar para terceiros um método de abastecer o reator. E isso foi bastante fácil, já que os subordinados da Chutina, incluindo a Janet, estavam muito preocupados com a sobrecarga de trabalho dela, e a vontade de ajudá-la sempre foi grande, mas a general é teimosa demais para aceitar ou para pedir ajuda. E como nosso protagonista interveio nisso, a tarefa de abastecer os reatores agora pode ser designada a outras pessoas, assim diminuindo permanentemente a carga horária da Chutina. Um pouco emocionada, a feiticeira agradece a sua subordinada e a dispensa por hora. Sozinhos novamente, o Léo retira o seu disfarce de Onyx e explica literalmente o seu senso comum, falando que o trabalho não se faz sozinho, ainda mais em uma organização tão grande como a dos demônios. É sempre melhor delegar tarefas menores a pessoas com qualificações menores, assim ninguém fica sobrecarregado. Além disso, no período que o Léo supostamente estava observando a Chutina, um homem reorganizou a lista de tarefas dela, marcando aquelas que a Chutina poderia delegar às outras pessoas. Mesmo assim, a feiticeira parece preocupada em designar tais tarefas para os outros. Vendo isso, o Léo diz que a Chutina deveria confiar nos seus subordinados. Além disso, caso eles não saibam fazer as tarefas, basta ensiná-los a fazer. No fim, a Chutina agradece e pede desculpas aí por ter dito coisas tão ruins sobre ele. E agora, com o seu trabalho finalmente concluído, o Cavaleiro das Trevas Onyx parte para realizar a sua próxima tarefa. No episódio seguinte, vemos a Chutina preocupada com a próxima tarefa da Lily, que basicamente é uma missão de logística em um arquipélago de ilhas do Mar de Largo. Nessas ilhas mora um povo dragão que tem uma aliança muito forte com a rainha demônio atual, e de lá são tirados a maioria dos suprimentos para manter o exército dos demônios. E de acordo com a Chutina, de tempo em tempo os demônios vão até essas ilhas através de um portal para buscar suprimentos, e a Lily é a pessoa responsável por comandar essa operação no momento, o que pode ser visto como um completo desastre. Afinal, o principal plano da Lily é se divertir. Por conta disso, a Chutina pede que o Léo fique de olho na Lily e a ensine como fazer o transporte adequadamente. Mesmo mandando o Léo disfarçado de Onyx, as coisas não vão muito bem. A Lily é completamente caótica e quase destrói tudo por onde passa, e isso depois de apenas uma viagem. Logo após, mesmo ainda tendo muita coisa para carregar, ela diz para todo mundo que já foi o suficiente por hoje. E sim, apesar de ser uma criança muito meiga, ela ainda é muito imatura. E como o Léo não tem como exercer nenhuma autoridade sobre os demônios que estão transportando as coisas, o sucesso dessa missão depende da Lily. E para fazê-la perceber como trabalhar de forma eficiente, adequando as pessoas certas para cada tarefa, o Léo faz uma pequena cena. Basicamente, o cara finge ter sido picado por uma víbora da morte, uma cobra com um veneno que o mataria em 12 horas. A garota fica muito preocupada com o seu futuro marido e se esforça para pensar em um jeito de salvá-lo. Então, bem como o Léo queria, a Lily decide ir procurar por ervas medicinais. E para melhorar ainda mais o seu plano, o herói vai lá e diz que deve haver alguma dessas plantas aí nos picos ocidentais, manipulando a garota para seguir o caminho até lá. E eu não preciso dizer, mas é óbvio que o Léo não está doente. O objetivo dele era fazer a Lily ir atrás de ervas medicinais, e no caminho ele faria ela passar por alguns desafios que ele mesmo havia preparado. Esses desafios são provas elaboradas para ensinar a garotinha como gerenciar uma equipe, provando que o trabalho em conjunto é essencial. Porém, ao ver que a menina, em forma de um lobo divino, vai facilmente superando alguns dos desafios sozinha, o Léo decide intervir um pouco na situação. Em uma das provas, ele se disfarça como um bardo misterioso e aparece diante da Lily para ajudar um pouco. O homem supostamente misterioso diz para a menina que quando não se pode resolver um problema sozinho, com a ajuda de amigos, o mesmo problema pode ser facilmente resolvido. A Lily imediatamente entende a dica do Léo, quero dizer, do bardo misterioso, e logo parte para buscar companheiros para ajudá-la. Só que no final de tudo, a menina realmente nem precisou da ajuda de ninguém e foi passando por cada uma das provações sozinha. Se sentindo frustrado, o Léo vai dormir em sua cabana, e na manhã
manhã seguinte, ele acorda com a Lily pulando de alegria em cima dele, e aparentemente ela conseguiu pegar as ervas medicinais sozinha, o que tornou o plano mega elaborado do Léo em algo praticamente inútil. No entanto, de algum jeito, a Lily conseguiu aprender a importância do trabalho em equipe, e até mesmo sugeriu um plano envolvendo isso para transportar os suprimentos. Porém, a garota não aprendeu isso graças aos desafios que o Léo preparou, e sim por causa do que ele disse enquanto estava disfarçado como Bardo. Ou seja, bastava dizer para Lily o que fazer que ela entenderia. Enfim, tudo está bem quando acaba bem. A missão foi um sucesso, e a menina fera está pouco a pouco aprendendo a como liderar os seus companheiros. Dias depois, o Cavaleiro das Trevas Onyx recebe um chamado da Rainha Etidna, e agora ele deve ir imediatamente se reportar a ela. Como só existe uma pessoa chamada Onyx nesse castelo, que é o disfarce do Léo, o homem vai ter que se virar sabe lá com o que a rainha quer dele. Ao chegar na sala do trono, ele vê que a Etidna só quer um jantar dos bons com ele, e apesar de por fora parecer um jantar amigável entre funcionários e sua chefe, o Léo quer vazar dali o mais rápido possível. Afinal, quanto mais tempo ele passa junto da Etidna, maior são as chances da moça descobrir a verdadeira identidade dele. Para piorar a situação, enquanto conversavam, a rainha demônio pede para que o Onyx retire seu capacete. Como o Léo sempre usa esse capacete quando está disfarçado, ele não se preocupa em mudar o rosto normal. Resumindo, agora ele não pode remover o capacete. Então, ao ouvir o pedido da Etidna, o Léo tenta dar um migué e desviar do assunto. Porém, a sua chefe é uma rainha insistente e no momento meio bêbada também. Ela chega perto do seu subordinado e retira o capacete dele com as próprias mãos. E com o pouco de tempo que ele teve antes da sua identidade ser quase revelada, o Léo utilizou uma magia para mudar o seu rosto o mais rápido possível. E embora tenha mudado bem pouco da sua face, isso foi o suficiente para convencer a rainha demônio aí. Preocupado com a possibilidade de ser descoberto, o Léo decide tentar escapar o mais cedo possível. Pensando nisso, ele primeiro tenta fazer a Etidna beber até cair, mas a rainha é dura na queda. Com esse plano falhando, quando surge uma outra oportunidade, ele tenta arrumar uma desculpa para dar o fora dali. Porém, a Etidna parece ter ignorado tudo o que foi dito. Afinal, ela pretende estender a bebedeira e a conversa até tarde da noite. Nisso, ela até mesmo brinda pela amizade de ambos. Mais tarde, enquanto conversavam, a Etidna revela estar grata por tudo que o Onyx tem feito, sendo que o motivo desse jantar é para recompensá-lo. Continuando, em certo ponto, a rainha menciona que seu objetivo no mundo dos humanos é pegar a Pedra Filosofal, só que o herói Léo a impediu de fazer isso. E explicando melhor sobre esse artefato, a Pedra Filosofal é um tesouro que fica guardado na cidade santa de Reinari. Segundo boatos, um antigo rei, há 3.000 anos atrás, usou os poderes da Pedra Filosofal para fundar essa cidade. Dizem que ela transformou desertos em campos verdejantes, protegeu as pessoas de Reinari da praga e até mesmo pode tornar uma pessoa imortal. Mas a maioria dessas coisas são balela, segundo o próprio Léo. O Cavaleiro Onyx, curioso com o objetivo da sua chefe, pergunta o que ela pretende fazer com a Pedra Filosofal. Nisso, a Etidna responde que apenas quer levar a ordem ao mundo demoníaco. Lá, a vegetação é escassa, a água é impura e o ar é pesado. Por conta disso, todos os clãs demoníacos vivem brigando entre si pelo pouco de recursos que ainda restam. E com a Pedra Filosofal, a Etidna poderia reforjar a Terra dos Demônios, tornando o mundo deles um lugar agradável. Se possível, a mesma pegaria a pedra sem guerrear. Porém, não é como se os humanos fossem dar de bom grado a coisa que os mantém de pé. Após contar sobre os seus objetivos, a Etidna pergunta o porquê do Onyx ter se juntado ao exército dela. Sensibilizado por tudo que ela disse, o Léo quase acaba revelando a sua identidade. Porém, a Chutina e a Lily interrompem o momento trazendo péssimas notícias. O Edward e o Mernes deixaram bilhetes preocupantes. O General Dragão está falando que vai arrancar a própria vida para compensar aí por não ter treinado as suas tropas decentemente. Já o Mernes simplesmente diz que vai partir em uma jornada e que os seus companheiros não estão autorizados em procurar por ele. De falarem que gente dramática, a Etidna junto da Chutina e da Lily vão lá ver o que tá rolando com o Edward, já que o mesmo está por perto. Então, o Léo ficou encarregado de encontrar o Mernes e descobrir o que está acontecendo com ele. E rapidamente, o Léo encontra o homem e parando para conversar com ele na beira de um lago, o nosso protagonista tenta discutir um pouco mais aí sobre a situação. Nisso, o Mernes acaba falando sobre uma entrevista que ele vai fazer daqui a 3 dias, mas o problema é que ele não é uma pessoa comunicativa. Na real, ele quase não fala nada, e por conta dessa atividade bastante complicada, o Mernes acabou partindo aí nessa viagem. Porém, agora o assassino não precisa mais partir nessa jornada aí buscando conhecimento. Na verdade, é muito mais fácil aí que o Léo o ensine a se comunicar bem, e isso está tudo bem para o nosso protagonista. Ele pode ensiná-lo a se comunicar melhor. Enquanto isso, a rainha resolveu o problema com o Edward. O cara basicamente tentou tirar a própria vida usando uma lâmina, exatamente igual a um guerreiro. No entanto, ele não conseguiu porque sua pele é dura demais para ser cortada. Como ele não quer falar os seus motivos, a Etidna o deixa junto com a filha dele. Afinal, na frente dela, o guerreiro não tiraria a sua própria vida. Depois disso, a cena corta para o Léo e o Mernes trabalhando de garçom em um restaurante do castelo. Logo de cara, percebe-se que o Mernes está com uma roupa de garçonete. Segundo o Léo, está servindo como um disfarce. O objetivo de trabalharem ali é treinar o básico da comunicação servindo os clientes. Além disso, o Léo fala que entender o sentimento dos outros é importante para saber o que dizer, ou seja, é vital ter empatia. Mas a primeira coisa que ensinaram para o Mernes quando ele se tornou um assassino foi deixar a empatia de lado. E vendo a situação complicada, o Léo fala pro homem simplesmente calar a boca e escutar, já que acima de tudo, um bom comunicador sempre é um bom ouvinte. E embora o Mernes fique quieto a todo momento,
entanto, ele só faz isso porque ele quer que a conversa acabe. Então, a partir de agora, ele deveria escutar com atenção todos e pensar no ponto de vista da outra pessoa. Por sorte, uma situação para colocar isso em prática logo aparece. Um bando de lobos mercenários chamam a garçonete para fazer um pedido. O Mernes vai atendê-los e realmente tenta se comunicar com os furries, só que esse bando de baderneiros só pareciam querer causar problema, e até mesmo dão em cima do Mernes disfarçado. Entretanto, quando a situação passa do limite, o Mernes disciplina todos os homens lobos na porrada. Depois do turno do trabalho, o Léo parabeniza o seu companheiro, dizendo que ele fez um ótimo trabalho, e para treinar um pouco mais, nesse mesmo dia, os dois decidem simular uma entrevista. Então, o Léo fala que o Mernes pode perguntar qualquer coisa. Assim, o assassino pergunta o real motivo do herói ter se juntado ao exército dos demônios. Afinal, a motivação que o Léo disse ter antes de querer se vingar da humanidade não faz sentido, pois o mesmo conseguiria fazer isto sozinho, sem se juntar ao exército dos demônios. O Léo tenta desviar do assunto, mas o Mernes não deixa e pergunta se ele não possui raiva dos humanos. E bom, o Mernes tem raiva de sobra dos humanos. Tudo isso porque quando ele ainda era pequeno, por ser meio humano e demônio, ele foi vendido como escravo e posteriormente comprado pela guilda de assassinos. Seja por bem ou por mal, o Mernes foi um assassino bom o suficiente para conseguir sobreviver. E agora ele tem um ódio imenso pelos humanos. E é basicamente por esse motivo que ele apoiou a invasão do exército demoníaco. Tudo isso com a esperança de que eles exterminassem completamente os humanos. Mas ao ver que o exército não queria exterminar os humanos, o Mernes acabou ficando surpreso. Mesmo assim, ele continuou fazendo parte das forças dos demônios. E caso seja necessário, ele pretendia até mesmo eliminar a própria rainha Etídna e liderar o exército demoníaco para destruir a humanidade. Em um certo ponto de sua vida, o Mernes acabou se tornando um dos 4 generais demoníacos e passou ativamente a liderar os demônios, porém sem muito entusiasmo. E isso durou até um certo herói o derrotar e se recusar a matá-lo, dizendo para ele ver o mundo fora da perspectiva de um assassino. E de acordo com o herói na época, se depois de ver a vida fora da perspectiva de um assassino, o Mernes ainda quisesse morrer ou fizesse algo de ruim, o herói voltaria para matá-lo. Obviamente, esse tal de herói é o Léo, e levando tudo isso em conta, o Mernes deduz que o Léo não quer destruir a humanidade. E embora fosse normal que o herói sentisse o mesmo ódio que ele, o Mernes consegue sentir que o herói não tem isso. Por conta disso, o Mernes se sente confuso e deixa transbordar as suas emoções por um momento, mas ao mesmo tempo, ele diz que vai ouvir tudo que o Léo quiser dizer sobre esse assunto. O Léo então começa a contar sobre a sua história, que começou há muitos anos atrás, no auge da civilização industrial, em uma cidade chamada Tóquio. No mundo de antigamente, a magia não era algo comum e existiam apenas humanos. Haviam intrigas aqui e ali, mas todos viviam bastante em paz, até que certo dia, um buraco se abriu no meio de Tóquio e diversos demônios dele surgiram. Esses demônios, assim como o Etídna, estavam cansados do mundo demoníaco e vieram ao mundo humano atrás de luz e calor. Embora alguns tenham tentado viver em paz com os humanos, a maioria recorreu à violência. Por conta disso, a humanidade obviamente teria que revidar isso, só que igual nos tempos atuais, os seres humanos são muito fracos. Por isso, houve a necessidade de criar uma nova arma para combater esses demônios. Com isso em mente, a humanidade criou 12 armas vivas a partir do poder dos próprios demônios. Armas essas que tinham um poder ilimitado para crescer e evoluir. A famosa série Demon Heart. E nos dias de hoje, só um Demon Heart continua vivo, que no caso é o Léo. Desde quando nasceu, o propósito dele era ser um herói, e ele não conhecia nenhum outro caminho. E mesmo depois que os outros Demon Heart pereceram, o Léo, por ter sido criado para ser o mais durável, permaneceu vivo, até mesmo quando o mundo industrial caiu e a magia substituiu o maquinário. Apesar disso tudo, em todo o seu tempo de vida, ele continuou protegendo a humanidade. Nisso, o Léo passou a se perguntar se os humanos estavam dependendo demais dele, e como ele não sabia a resposta, ele nunca abandonou seu dever como herói. Porém, recentemente a humanidade o deixou de lado, e é claro que o Léo ficou triste de ser abandonado, mas ele também se sentiu feliz. E quando os humanos falaram que não precisavam mais dele, eles basicamente o deram a chance de parar de ser um herói depois de sei lá quantos milênios fazer a mesma coisa. E agora, caso a humanidade precise de proteção, o Léo não precisa ir protegê-los, podendo agora viver a sua vida como bem entender. E é basicamente o que ele está fazendo no momento. Ao ouvir isso, o Mernes fica muito confuso e impressionado com toda essa história. No fim, o Léo promete que vai trazer a Pedra Filosofal e fazer os 4 generais e Etídna feliz. Sabendo que o homem não vai explicar muito mais, o Mernes acaba capotando ali mesmo. No dia seguinte, vemos a filha do Edvard, chamada Julieta, pedindo por ajuda ao Léo. Ela diz que o motivo do seu pai ter tentado tirar a própria vida é porque o próprio colocou os soldados dele em um treinamento infernal. E apesar disso, esses soldados não conseguiram derrotar uma mera Arquiquimera, que é um bichinho muito forte. Por isso, como forma de redenção por falhar em treinar suas tropas, o Edvard considerou tirar sua própria vida. Por sorte, ele se acalmou e não está pensando mais nisso por hora. O problema é que o padrão de guerreiro do Edward é muito alto. Resumindo, o Edward é muito forte, então ele não sabe como treinar criaturas inferiores a ele. Para piorar tudo, quando os seus soldados não derrotam algo que ele conseguiria derrotar facilmente, o homem aparece e diz que tudo é falta de esforço por parte dos seus homens, e também dele mesmo. E agora, sabendo um pouco de toda essa situação, o Léo se dispõe a ajudar com isso. No entanto, do nada, um demônio traz um aviso dizendo que o Cavaleiro Ônix deveria se encontrar com a rainha. Com isso, o Léo se disfarça e vai até a sala do trono. Chegando lá, ele recebe a notícia de que o Edward renunciou ao cargo de general e decidiu voltar a ser um soldado raso. Para piorar tudo, a rainha Etídna não parece saber um meio de lidar com toda essa situação. Então, o Ônix pede
pede para que ela deixe essa situação nas mãos dele. A Etidna confia no homem e o deixa fazer o trabalho. Mais tarde, enquanto o Edward fazia o anúncio do seu alto rebaixamento para suas tropas, uma enorme armadura de cor branca surge no meio da selva. E isso basicamente é um golem máquina feito em uma época antiga, e ele foi escavado recentemente por alguns demônios. O Léo teve a ideia de usá-lo contra o Edward e fazê-lo perceber as suas falhas como treinador. Então, durante a batalha, primeiro as tropas do Edward tentam atacar o golem, mas como eles nem o arranham, todos os soldados metem o pé, o que acaba deixando o Edward sozinho para lutar contra a armadura gigante. Para executar o seu plano, o Léo aparece dando instruções para o General Dragão de como derrotar o inimigo, mas ele não entende nada. Nisso, o Léo começa a dar ordens para o Edward de um jeito rude e prepotente, exatamente do mesmo jeito que o próprio Edward faz com as suas tropas. Nesse momento, a Julieta resolve entrar na briga e ajudar, revelando para o seu pai qual é o ponto fraco do inimigo. No final, o Edward consegue destruir o robô depois de um esforcinho. Após a batalha, para fazer o grandalhão aprender, o Léo dá um sermão nele, dizendo que o guerreiro não sabe nem o básico sobre os golems de máquina. Nesse momento, a filha do Edward o defende, afirmando que é óbvio que nem sempre uma pessoa vai saber como lidar com um inimigo desconhecido. Ouvindo essas palavras, o Edward entende que os seus métodos de treinamento estavam errados, e por isso ele acaba pedindo para suas tropas logo após isso. Não só isso, mas ele prometeu se tornar um bom líder e treinador, tudo conforme os planos do Léo. Dias depois, o Léo é convidado para uma festa de chá, na qual a Etidna e os 4 generais vão estar presentes. A Chutina veio informá-lo dessa situação, sendo que a mesma já ficou sabendo de todo o passado dele por conta do fofoqueiro do Mernes. De qualquer jeito, quando chegar a hora da festinha, o Léo pretende revelar a sua verdadeira identidade para Etidna, mas ele tem que esperar o momento certo. Antes de partir e se encontrar com a rainha, um flashback passa pela cabeça do Léo. Ele é sobre os tempos antigos, para ser mais exato, no ano de 2060, onde ele estava frente a frente com um demônio pacífico. Esse demônio é um pequeno imp, e do ponto de vista dele, o Léo é um bicho assustador e sem emoções. Por isso, esse imp tenta ao máximo possível manter uma conversa com o Léo, visto que o humano não parece querer matá-lo enquanto eles batem o papo. Enquanto conversavam, o Léo chama o diabinho para dar um passeio e o faz algumas perguntas no caminho. Com isso, descobrimos que o pequeno imp ficou preso nesse mundo, pois a fenda que os seus superiores criaram foi fechada. E é bem provável que esse exército no qual o imp fazia parte abriu o portão para dar uma olhada antes de tentar invadir. Já o imp veio até essas terras buscando o sol, a luz e a vegetação, porém ele não encontrou nada disso. Não podendo mais voltar para o seu mundo, ele pede para que o Léo o mate de uma vez, mas o Léo não faz isso. Afinal, o carinha deu informações valiosas para ele. Ao invés disso, o nosso protagonista vai ver se o imp pode ficar numa ala vigiada da civilização. Seguindo o caminho até o objetivo, o imp permanece inquieto durante o percurso. Para descontrair, o demônio pergunta qual seria o nome do humano. O Léo, por sua vez, fica surpreso ao ouvir essa pergunta, dando até mesmo um pequeno sorriso. Nisso, o imp começa a fazer um discurso sobre a importância dos nomes, mas o Léo sequer entende direito. De qualquer jeito, o demônio se apresenta como Eibrad. Já o humano diz ser uma arma antidemônio autodesenvolvida, o quinto da série Demon Heart, com um número de formato DH05 Léo, e o jeito mais fácil de chamá-lo é por Léo mesmo. Dito isso, o Léo explica todos os paranauê dos Demon Heart e sobre o propósito dele de proteger a humanidade, mas o Eibrad acha tudo isso lamentável. Tendo isso em mente, o Léo pergunta o porquê do imp achar isso. Então o Eibrad pede para eles se sentarem em um canto e discutirem melhor sobre isso. Como Léo concorda, o pequeno demônio começa a entrar em questões mais filosóficas, chegando a perguntar sobre o que o Léo pretende fazer quando a paz for restaurada. Afinal, se o objetivo da sua existência é proteger a humanidade, o que ele vai fazer depois que esse objetivo for alcançado? De acordo com o imp, quando a humanidade finalmente estiver em paz, o propósito de vida do Léo simplesmente será apagado, e após isso, o mundo irá se tornar um lugar doloroso, ainda mais para o Léo, que não possui um tempo de vida útil, ou, em outras palavras, não pode ser salvo diferente de todos que morrem uma hora ou outra. Com isso em mente, o imp diz que o Léo teria que viver para sempre em um mundo onde ele não tem mais propósito de vida, só voltando a ter utilidade quando tiver que lutar novamente, assim constantemente perdendo e recuperando seu propósito, e nunca tendo paz de espírito no processo. Para o Eibrad, tudo isso, até mesmo a existência do Léo é lamentável. Após ouvir tudo isso, o humano fala para o imp não se preocupar com isso. Afinal, o Léo afirma ser o mais fraco dos Demon Heart, e provavelmente ele morrerá antes de se tornar invencível. Ao ouvir isso, o Eibrad diz desejar que o garoto realmente consiga morrer, mas na real ele estava mesmo preocupado com o que o destino aguarda para o seu amigo. Após isso, um camburão aparece para buscar o pequeno demônio, e antes de ser levado, o Eibrad disse para o Léo não se prender em pensar que nasceu apenas para salvar as pessoas. Caso os humanos não precisem mais de proteção, essa vai ser a oportunidade para o garoto agarrar essa oportunidade e encontrar um novo propósito de vida e viver uma vida feliz. Como um último pedido, o Eibrad fala que se lembra do nome do humano, então é para o Léo se lembrar do nome dele também. Voltando do flashback, o Cavaleiro Onyx vai até a Rainha Etidna e os 4 generais. Nesse lugar, a Rainha Demônio pretende dar a ele o título de 5º general e comemorar tudo isso em uma festinha. No entanto, um enorme problema aparece. O portal para o mundo dos demônios está fechando, e por pouco, a Etidna consegue estabilizá-lo. Apesar disso, o portão que liga o mundo dos demônios com o mundo humano não vai conseguir ficar aberto por mais que 7 dias. Caso ele se feche, é bem provável que demore muito tempo para outro ser aberto, o que resultaria em mais tempo de sofrimento no mundo dos demônios. Sabendo disso, a Etidna não tem muitas opções. Segundo a Chutina, uma dessas opções seria bater em retirada. Já a outra seria um ataque contra a força dos humanos numa última tentativa de conseguir a pedra. Para a Etidna, essa segunda opção
opção parece inviável, afinal as forças dela estão mais fracas do que antes, e o herói Leo Demonheart ainda permanece lutando pela humanidade, tadinha, sabe de nada. Não só isso, mas a Etidna também não quer levar os seus companheiros à morte, por isso ela decide dissolver o exército demoníaco e voltar ao mundo dos demônios. Nisso a rainha começa um grande e sentimental discurso agradecendo a todos por terem ficado ao lado dela. Nesse momento o Cavaleiro das Trevas Onyx se retira seu disfarce, mas a Etidna nem percebe, então ele começa a falar mais sobre a Pedra Filosofal, buscando a atenção da Etidna, mas nada da moça se virar e olhar para ele, até que chamando pela Etidna, ela se vira e percebe a presença do herói Leo. No mesmo momento ela fica confusa e procura saber o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas Onyx. Sem deixar a rainha processar as informações direito, o Leo rapidamente explica sobre o seu disfarce e o objetivo dele no exército demoníaco. Basicamente, o Leo queria saber se a Etidna seria digna do poder da Pedra Filosofal, e agora que ele sabe que a Etidna é digna e que ela tem a habilidade de levar a ordem ao mundo demoníaco e consequentemente com a pedra ela conseguiria trazer paz para a humanidade no processo, o Leo chegou à conclusão de dar a ela uma Pedra Filosofal. Ao ouvir tudo isso, a rainha Etidna não entende nada. A única coisa que ela consegue captar é que ela foi enganada pelo herói. Pensando nisso, a Etidna se enfurece e estoura a cara dele com uma magia. Porém, nada acontece além de danos no castelo. Apesar disso, com o esforcinho dos 4 generais, a Etidna é convencida a deixar essa enganação de lado, partindo assim pro assunto principal, que é a segunda Pedra Filosofal. Ao perguntarem onde ela está, o Leo responde que ela está bem perto, no topo de uma das montanhas da região para ser mais exato. No entanto, ela está sendo protegida por um guardião muito forte, o que não deve ser um problema segundo o Leo. Depois de saberem a localização, todos partem juntos rumo ao lugar indicado pelo ex-herói. Durante o percurso, o Leo tenta ter uma conversinha rápida com a Etidna, falando coisas sobre a Pedra Filosofal e tal, e explicando rapidinho, a Pedra Filosofal não é nenhum dispositivo mágico. Basicamente, ele é um artefato criado na era moderna que possui um micro buraco negro em seu interior com energia quase infinita. Sozinha, a pedra não faz nada. Para usá-la, a Etidna vai precisar de um manual, e isso já foi destruído há muito tempo atrás. Por conta disso, o Leo propõe que a Etidna faça as pazes com a humanidade ao conseguir a pedra e procure por esse manual, pois pode ser que talvez um jeito de usar essa pedra ainda exista. No resto do caminho, o Leo tagarela bastante sobre seus sentimentos e preocupações, e ele menciona aí uma ordem crítica de proteger a humanidade plantada no fundo do seu ser. Também sobre como seu poder cresceu tanto que está colocando as ordens e sentimentos dele fora de controle, e de acordo com o nosso protagonista, de pouco a pouco ele está quebrando. Quando a humanidade não precisar mais de um herói e ele estiver muito ruim, é capaz dele mesmo trazer causa ao mundo para se dar um motivo de continuar protegendo a humanidade. E antes que isso aconteça, o Leo sabe muito bem o que precisa ser feito. Chegando no lugar do objetivo, o Leo revela para Etidna e os seus generais que não existe um guardião. A pedra na verdade está em posse dele mesmo. O coração da série Demonheart, denominado Motor Akashico, é na verdade a tal da Pedra Filosofal. Porém, para conseguirem a pedra, eles vão ter que matar o Leo e arrancar o coração dele. De acordo com o Leo, se eles fugirem, o próprio Leo diz que vai descer a montanha e dizimar todos os humanos e destruir completamente o manual da Pedra Filosofal. Por conta disso, a única opção que restou para a rainha Etidna e os seus generais é a de impedir o Leo agora mesmo. No entanto, todos entram em negação. Afinal, o cara só parece estar não batendo bem da cabeça. Porém, o Leo não está de brincadeira. Então, ele rapidamente parte para cima da rainha Etidna, jogando ela contra o chão. O pessoal pergunta se ele não endoidou, mas o Leo garante que está completamente lúcido, sendo que ele só quer destruir o mundo dos humanos e dos demônios e acabar de uma vez por todas com essa baboseira de ser o herói e proteger a humanidade. Nisso, os generais insistem dizendo que ele não é assim e perguntam até mesmo se o tempo em que eles passaram juntos não significou nada. Infelizmente, as palavras não chegam até o Leo e ele continua os atacando. Vendo que a situação não estava se resolvendo na conversa, o jeito acabou sendo ir para o combate. É uma pena ter que lutar contra um amigo querido, mas caso eles não o parem, todos vão morrer. Assim, em sequência, o Leo incapacita o Edward, o Mernes e a Lily. No entanto, nenhum deles morre, tendo que parar esse monstro sozinho. A Etidna fala para a Chutina ganhar um tempinho. Para ser mais exato, ela precisa de 42 segundos. Nesse tempo, a Rainha Demônio vai botar todas as suas apostas na conjuração de uma magia antiga, e especialmente feita para ser usada contra o herói. Essa magia, que foi passada de geração por geração de Lorde Demônio, tem o objetivo de neutralizar as habilidades do herói por um tempo. Contudo, isso acaba consumindo todo o seu poder mágico no processo. Para criar a brecha que a Etidna precisa, a Chutina se esforça para atrasá-lo a partir de magias. Além disso, a feiticeira também esfrega alguns fatos na cara do nosso protagonista com palavras, dizendo que o Leo não quer destruir o mundo, e sim a si próprio. E para isso, ele está se forçando a um papel de vilão, numa tentativa de tentar ser derrotado enquanto ainda está no controle de si mesmo. Depois de tanto tagarelar, o Leo não deixa a Chutina falar mais. Ele mete logo um socão na barriga dela e a faz voar longe. Por sorte, a conversa terminou no tempo suficiente para a Etidna conjurar a sua magia e disparar ela na direção do Leo. Só que apesar de conjurar o feitiço com êxito, a Etidna pensa que não vai acertar o seu alvo. Afinal, parece muito fácil para o ex-herói simplesmente desviar do ataque. Entretanto, contrariando as expectativas da Rainha Demônio, o Leo se deixa ser acertado pela magia. Em seguida, a cena corta para mostrar sobre a vida do Leo, porém o processo completo dessa vez. Uma vez que o mal foi combatido e a paz se arrastou, o Leo não tinha mais razão de existir. Mas os tempos tranquilos nunca duram para sempre, e para o Leo, os momentos de distúrbio são os que dão sentido para a vida dele. Durante todo o seu tempo de vida, ele
ele lutou sem parar, se aprimorando a cada luta e no processo virando uma arma biológica imbatível e imortal. E quando tempos de paz novamente voltaram a se arrastar, o Léo acaba percebendo que uma parte dentro dele deseja que o mundo esteja em perigo. Ele quer que a humanidade precise dele. E enquanto pensava nisso, o Léo acabou decidindo colocar a humanidade em perigo por conta própria. Para criar a crise perfeita no seu mundo, o homem tentou recriar os 12 Demon Heart, iguais àqueles de 3.000 anos atrás. Só que diferente dos antigos, esses seriam ordenados a exterminar a humanidade. Tudo isso porque o Léo ainda não queria deixar de ser um herói. Mas ao perceber a merda que ele estava fazendo, ele encerra com seu processo de recriação e destrói todas as cópias dos Demon Heart. Percebendo que ele quase destruiu a humanidade por conta do seu desejo egoísta, o Léo percebe que o verdadeiro mal que ameaça a humanidade é ele mesmo. Para salvar o mundo de si mesmo, o Léo chega à conclusão de que ele tem que ser derrotado, mas não podia ser só isso. Esse alguém teria que ser forte e proteger a humanidade no lugar dele, e ao mesmo tempo ser digno da Pedra Filosofal. Por coincidência, a pessoa perfeita aparece diante dele na forma de Rainha Demônio, sendo essa a Etidna. Tendo escolhido a sua sucessora, o herói parte em sua jornada final buscando deixar de ser um herói, o que trouxe ele até o momento atual. Agora, o feitiço da Etidna restringe o herói totalmente e inibe seus grandes poderes, porém a Rainha Demônio não pode fazer nada, por isso ela acaba tendo que deixar o resto do trabalho para os seus 4 generais, que por sua vez, com o pouco de determinação que lhes resta, eles se levantam e desferem vários golpes contra o Léo. Em seus momentos finais, brutalmente ferido e com todos ao seu redor, o herói revela a óbvia verdade. Além disso, ele também oferece para Etidna a Pedra Filosofal em seu peito. Basta ela pegar essa pedra para si mesma, e ela tem apenas 300 segundos para fazer isso antes que ele se recupere. Porém, ao pegar o artefato, ela sabe que a morte do Léo está 100% garantida. Nesse momento, a Lily tenta ao máximo convencer o pessoal de que eles não devem matá-lo, mas ela acaba sendo segurada pelos demais. Depois de conversar um pouco, a Etidna se aproxima do Léo. Nesse momento, o Léo finalmente pensou que iria encontrar o seu descanso. Contudo, a Etidna revela não ter intenções de pegar a pedra. Na real, ela diz que vai empregá-lo no exército dela. Ao ouvir isso, o Léo obviamente fica surpreso. Afinal de contas, tudo que ele fez foi em vão. Ao invés de pedir para a rainha, ele tenta convencer um dos 4 generais a retirar a Pedra Filosofal do peito dele. No entanto, nenhum deles quer ajudar o pobre rapaz. Não sobrando alternativa, o Léo tenta pedir para a Chutina fazer isso por ele, o que obviamente ela não faz. E além disso, a Chutina diz que o Léo está se contradizendo. Segundo ele mesmo, por ter desenvolvido um ego e personalidade forte, parte da sua programação se alterou, o que tornou possível o Léo conseguir colocar a humanidade em risco, apenas para cumprir com a sua outra programação, que é a de salvar a humanidade. Então, do mesmo jeito que ele alterou uma parte da sua programação base a partir do seu forte ego, o mesmo poderia valer para a ordem incrustada nele de proteger a humanidade do mal. Ao ouvir isso, o Léo dá uma tentativa para essa possibilidade. Por incrível que pareça, isso acaba dando certo. Como ele não tem mais essa ordem de proteger a humanidade apitando em sua cabeça, a possibilidade dele colocar a humanidade em perigo fica fora de cogitação. Com esse problema resolvido, a Etidna pergunta se o Léo ainda quer mesmo morrer. No fim, o ex-herói Léo responde que não, e o anime termina com o Léo se livrando da sua maldição de proteger os humanos, e depois disso tudo, o anime nos agracia com um especial aí, mostrando o nosso protagonista interagindo aí com a Rainha Etidna. Finalmente, o Léo agora pode ser feliz, sem nenhuma voz o dizendo para salvar a humanidade. E o melhor de tudo é que agora ele não está mais sozinho, pelo menos por alguns anos, né? Em breve, geral morre e ele fica só de novo.